tema do dia desta terça-feira, dia 14 de janeiro, deixamos um bocadinho o futebol de parte e focamos-nos no handball. Connosco temos o nosso coordenador do handball, Miguel Freitas, para nos falar um pouco do Campeonato do Mundo, que começa hoje. Portanto, Miguel, bom dia. Antes de mais, a minha primeira pergunta para ti é mesmo, são 32 seleções participantes, quais é que são as principais candidatas a ganhar o troféu? Bom dia, André. Acima de tudo, acho que existe um lote aqui com 4 ou 5 seleções que partem um bocadinho num patamar acima das restantes. Desde logo a Dinamarca, que é a atual detentora do título, venceu a última edição em 2023 contra a França, continuou com um plantel com classe mundial em todas as posições. Isso acaba por ser um bocadinho distinto das restantes seleções, porque há ali sempre uma posição ou outra que a qualidade deixa um bocadinho. Na Dinamarca isso não acontece. Apesar de, lá está, Mikkel Hansen ter-se retirado no último verão, depois dos Jogos Olímpicos, mesmo assim a Dinamarca, para mim, parte como favorita. Não sei se vai ganhar, mas para mim é uma das que chega à final. Depois temos a França, um bocadinho mais abaixo, que perdeu, lá está, a edição de 2023 contra a Dinamarca. Curiosamente já vimos um bocadinho o que é que a França consegue apresentar ou não no amigável contra Portugal. Paulo Jorge Pereira disse, o selecionador de Portugal, disse que aqueles jogos só de preparação não acabam por ser uma imagem fiel ao que a França vai apresentar durante o Mundial, mas já vimos que nesse jogo o aspecto defensivo acabou por estar um bocadinho de parte, mais de 80 golos marcados, completamente irrealista, mas o aspecto ofensivo, em termos franceses, é espantoso. Já vou falar um bocadinho mais à frente, mas o regresso de Icamé é uma notícia muito importante para a França, teve em dúvida e também são uma das grandes candidatas. Depois coloco Suécia e Espanha no mesmo patamar, porque podem, se tudo correr normalmente, encontrar Portugal no main round da competição. A Suécia tem um plantel com bastante qualidade, recheado de qualidade. Já estão habituados a andar por estas andanças, portanto também são sempre uma das equipas a ter em conta. E Espanha, de igual forma, nos últimos meses Espanha teve um bocadinho de críticas associadas devido a resultados pouco conseguidos. Jordi Ribera operou aqui um bocadinho uma mini revolução na equipa, chamando jogadores que têm estado nas seleções jovens. Curiosamente, há alguns jogadores que derrotaram Portugal no último Euro de 2020. Portanto, mesmo assim, apesar de terem trocado alguns jogadores, continuam com muita qualidade. E depois colocaria aqui também a Alemanha, porque também está habituada a andar por aqui, tem muita experiência. Curiosamente, todos os jogadores convocados estão na Bundesliga, não há nenhum fora da Bundesliga, que é considerado por muitos o melhor campeonato do mundo. Portanto, Dinamarca ali no patamar um bocadinho mais acima, depois França, Suécia, Espanha e também a Alemanha. Podem chegar às fases mais adiantadas. Passando das seleções, mais especificamente para os jogadores, falaste-nos de 5 países que são candidatos ao troféu. E agora pedia-te que jogadores é que podemos ter em conta dentro destas seleções que podem vir a surpreender ou que simplesmente mantenham o nível e possam ser fulcrais? Ou seja, eu escolhi 5 seleções e também escolhi 5 jogadores de cada uma das seleções. Portanto, eu começo com o Matthias Gidsel, que é considerado por muitos um dos melhores jogadores do mundo, se não mesmo o melhor jogador do mundo. É uma peça fundamental no Futsal Berlim, é uma peça fundamental da Dinamarca, já participou em várias competições e é um perigo para qualquer adversário. Consegue criar o remate muito facilmente, facilidade de entendimento com os companheiros, portanto é um jogador completíssimo e é uma das armas a ter em conta por parte da Dinamarca. Mais uma vez, na minha opinião pessoal, diria que vai ser o MVP, o Most Valuable Player, Matthias Gidsel, mas também terá a concorrência de Icamem. O Icamem foi operado ali em novembro devido a uma lesão no ombro, esteve em dúvida, mas recuperou recentemente, se calhar um bocadinho antes do que estava previsto. É um dos melhores jogadores do mundo também, tem marcado dezenas e dezenas de golos pelo Barcelona, por França também é igual. Já vimos um bocadinho o que é que ele pode dar, não é que estejamos surpreendidos, mas contra Portugal ele marcou 7, 8, 9 golos e não falhou um remate. Portanto, para um jogador que está a voltar agora de lesão é impressionante. É um dos jogadores, lá está, a terem debaixo do olho, é uma das peças fundamentais de França. Depois, na Suécia, escolhi o Hampus One, que é o ponta do Barcelona, também um ponta muito eficaz. Na Suécia, lá está, podíamos escolher 4, 5 jogadores com umas figuras, entre aspas, e não estaríamos errados, mas escolhi este porque é uma garantia de golos, um jogador que qualquer equipa gostava de ter e uma das figuras da Suécia. Depois, em Espanha, vou um bocadinho agora para o Petar Cizuka, porque é um dos irmãos, vai fazer a sua primeira grande competição a nível sénior
e esteve em destaque nas seleções jovens, já está em destaque no Barcelona com muitos minutos, muito tempo de utilização, muita importância. Nunca se esconde, apesar de ter pouca idade, de estar em tenra idade e no início da carreira, nunca se esconde apesar do momento do jogo. Portanto, é um jogador com muita personalidade e que, a meu ver, vai ter muita importância no jogo espanhol e vai marcar muitos gols e ser um perigo para qualquer equipa. E depois, termino também com o Yuri Knorr, da Alemanha. Nem tem feito assim tantos jogos no Neckarlohen, tem 11 jogos esta temporada. Na próxima época vai para o Aalborg, uma das melhores equipas a nível europeu. Portanto, é o pensador do jogo do Neckarlohen, é o pensador do jogo da Alemanha. Portanto, é uma peça fulcral nas duas equipas. Portanto, Matthias Gitzel, Dika Mem, Juan, Shizuka e Yuri Knorr, os jogadores a ter debaixo de olho. Passando agora para Portugal, a minha pergunta para ti, neste caso, é até onde é que realisticamente a turma de Paulo Jorge Pereira pode ir neste Mundial? Assim, essa análise pode ser feita em diferentes parâmetros, porque se tudo correr normalmente, Portugal vai chegar à main round com relativa facilidade. O grupo de Portugal é composto pelos Estados Unidos da América, pela Noruega e pelo Brasil. O primeiro jogo é logo contra os Estados Unidos, amanhã, quarta-feira. E com todo o respeito pelos Estados Unidos, Portugal tem mais do que argumentos suficientes para derrotar os Estados Unidos por uma margem mesmo muito tranquila. Os Estados Unidos nem conseguiram a qualificação para o Mundial, conseguiram através do wildcard por parte da organização. Isso foi porque os Jogos Olímpicos de 2028 vão ser em Los Angeles, portanto aqui uma prova de confiança por parte da organização para ver como é que o handball tem evoluído. Tem evoluído, mas ainda falta muito para chegar aos patamares das principais equipas mundiais. Portanto, esse primeiro jogo, o Paulo Jorge Pereira já admitiu também que vai ser um jogo muito mais tranquilo do que os outros. Depois vamos ter o Brasil, que é uma equipa com qualidade, mas ainda não, penso que não está ao patamar de Portugal. Se bem se recorda, no último Mundial 2023, Portugal teve um jogo muito amargo contra o Brasil, em que empatamos no último segundo, após um lance muito polémico. Agora, em 2025, continuam com uma boa equipa. Algumas caras conhecidas aqui do handball português, o Edi Silva do Sporting, Gustavo Rodrigues, que passou no Porto, mesmo o Panda, o Vinícius Carvalho, que passou no ABC, na São Joanense e no Horta. Portanto, é uma equipa muito competente, mas tem uma grande baixa para esta competição, que é Rogério Moraes, um dos melhores pivôs do mundo. Esteve no Benfica, está no Melsunga, na equipa sensação desta época, primeiro lugar da Bundesliga. Portanto, é uma baixa significativa. Os substitutos não são nem de perto nem de longe do mesmo nível, mas acho que Portugal, se estiver ao seu melhor nível, não sei se vai ganhar por 1, por 2 ou por 3, mas se estiver tranquilo e começar bem, algo que não aconteceu no jogo contra a França, se começar bem e dar continuidade a essa exibição ao longo de todos os 60 minutos, consegue ganhar tranquilamente. E depois temos a Noruega, que acaba por ser aquela equipa que tem mais argumentos. É uma equipa muito forte. Portugal já conseguiu derrotar a Noruega no passado recente, já demonstrou que consegue ganhar. Não é nenhum bicho papel, não é impossível, mas Portugal quer seguir para os quartos de final, que seria o melhor resultado de sempre, algo que os jogadores e o próprio selecionador têm falado muito. Como objetivo, os quartos de final têm de ir para a main round com vitórias contra o Brasil, os Estados Unidos e a Noruega. Ou seja, ter uma fase de grupos completamente limpa, 3 jogos, 3 vitórias. O grande senão aqui, que acaba por ser cada vez mais complicado, é sempre pensar jogo a jogo, mas na main round vamos cruzar com o grupo com a Suécia, Espanha, Chile e Japão. Se tudo correr normalmente, vamos jogar contra a Suécia, a Espanha e o Japão, o Chile um bocadinho aqui mais como outsider. Portanto, o jogo com o Japão temos de ganhar se queremos chegar aos quartos e depois lutar até ao fim contra a Suécia e contra a Espanha. Portanto, há que pensar jogo a jogo. Se tudo correr bem, e acredito que se as coisas correrem bem, não existir nenhum contratempo, lesões, entradas em falso na partida, como aconteceu contra a França, agora no amigável, Portugal consegue atingir o melhor resultado sempre que estejam aos quartos de final. Já discorreste aqui um bocadinho sobre os jogos que Portugal vai enfrentar, mas agora pedia-te um olhar para a convocatória que Paulo Jorge Pereira lançou agora no último fim de semana. Achas que foi uma convocatória expectável? Alguma surpresa? Está dentro daquilo que se esperava? É assim, diria que é expectável a 80% a 90%, porque o núcleo duro mantém-se. Jogadores como o Rui Silva, o Areia, o Portela, mesmo o Martim e o Francisco o Costa já fazem parte desse núcleo duro. E existiam ali 4, 5, 6 jogadores que estavam ali a coagitar nas opções de Paulo Jorge Pereira, desde logo pela baliza, porque o Paulo Jorge Pereira chama Diogo Rémico, Gustavo Capdeville e para o estágio chama o Diogo Valério. Existia aqui a dúvida entre o Miguel Espinha, que já tinha chamado, está no Vardar, e o Manuel Gaspar, que está agora em França.
mas a opção que recaiu mesmo no Valério, que nem vai seguir com a equipa para o Mundial, portanto acaba por ser um problema menor, digamos assim. Depois existiam aqui algumas dúvidas relativamente, por exemplo, ao João Gomes, que vai ser a primeira vez que vai ter uma grande competição. Porque nos últimos estágios tinha sido chamado Joaquim Nazaré, que está a fazer uma grande temporada na Dinamarca, mas a opção recaiu no João, que teve agora alguns meses, algumas semanas a lidar com uma lesão complicada. Não teve, por exemplo, nos últimos jogos, está a voltar aos pouquinhos e é um backup muito bom, digamos assim, para o Francisco Costa, que assume que vai ser aquele que vai ter mais minutos. Depois existia aqui também a questão do Fábio Magalhães, porque o Fábio já é muito experiente, mas na última convocatória já tinha ficado fora devido à lesão. Volta a ser chamada, uma peça muito importante para o 7-6, vimos isso, lá está outra vez, contra a França. Quando Portugal conseguiu voltar a entrar na discussão pelo resultado foi quando implementou o 7-6. Fábio Magalhães é importantíssimo nesse momento, também é no 6-6, mas é um bocadinho deixado mais de parte, mas no 7-6 é muito mais importante. De resto, acho que é uma convocatória que tem muita qualidade em todos os setores. Já vou falar da única posição que eu acho que gerou aqui mais dúvidas, mas de resto acho que temos equipa para chegar, lá está, aos quartos de final. Falaste exatamente na última pergunta que eu tenho para ti neste tema do dia, dessa posição, que no fundo é a ausência de Alexis Borges, que é uma personagem bastante importante nesta seleção. Achas que é um ponto importante esta ausência? Eu gostava de terminar isto por esse ponto, precisamente, porque o Alexis Borges é um dos melhores jogadores do nosso campeonato, uma figura importantíssima no Benfica, tem muita passagem internacional, muitas Ligas de Campeões, muitos jogos europeus. Numa primeira instância até foi chamado, contraiu uma lesão, depois alegou razões pessoais para não participar no Mundial. Não é a primeira vez que o Alexis tem esses problemas, esses infortúnios pessoais, mas é uma baixa muito importante para Portugal, porque Paulo Jorge Pereira tem dois pivôs, que é Vitória Torres e Luís Frade, do Porto e do Barcelona, que fazem as duas, tanto no ataque como na defesa. E a opção recaiu no Ricardo Brandão, que é um jovem com muito potencial, gosto muito dele pessoalmente. Tem muitos recursos de finalização, finaliza muito bem. O problema é que normalmente não é utilizado no setor defensivo, ou seja, vai obrigar aqui a algumas trocas. O Ricardo Brandão, em princípio, não vai ter assim tantos minutos, se calhar num momento ou outro, para descansar o Iturriza, que já tem 35 anos, ou o Frade, pode ser utilizado, mas muito tempo de utilização não vejo isso. Também havia a questão do Fábio Silva, que foi ao último europeu, esteve muito bem. Na altura estava no Avanca, depois, entretanto, no verão foi para o Benfica. Mas a Ricardo Brandão acaba por ser uma escolha lógica. Também havia o António Machado, que foi para o estágio, mas só durante alguns dias, do Marítimo. Mas o Ricardo Brandão tem muito potencial, mas acima de tudo, acho que Alexis é uma perda importante, porque para dar mais tempo de descanso aos dois principais pivôs, mas Iturriza e Frade e Ricardo Brandão acho que vão dar conta do recado. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas e ainda hoje, já que estamos a falar de modalidades, há também novo episódio do Primeiras Senhoras sobre a aguerrida luta pelo título da Liga BPI, sendo que o Benfica empatou diante do Torriense e Sporting e Braga golearam, e também um novo episódio do Afunda de 3 com Ricardo Brito Reis.